foi? Eu não posso começar sem dizer que Vange era uma querida. Na verdade, a Vange esteve presente desde o comecinho do Somos. Ela era uma garotinha e contava histórias muito engraçadas sobre as outras lésbicas do Somos. Quando perguntaram para ela, inclusive, você gosta de spanking? Ela disse que não entendeu absolutamente o significado. Ela disse, gosto. E ela acho que levou um tapa no rosto e tomou um susto. E ela ria muito contando isso. Mas, na verdade, o que me pareceu bastante significativo com relação ao que a Vange era, e foi uma descoberta tardia que eu fiz em relação a ela, foi quando eu me encontrei, provavelmente pouco antes da morte dela, talvez alguns anos antes, alguns poucos anos, e ela ficou de me visitar, veio me visitar, marcamos, e nós tínhamos combinado, por alguma sugestão que ela deu ou eu fiz, de nós vestirmos uma roupa muito parecida. Por que isso? Porque ficou muito marcado na minha cabeça um certo período em que eu, interessado em botinhas, perguntei a Vange, não, eu a vi com uma botinha maravilhosa que eu não tinha conseguido encontrar nem na Europa. E ela me indicou, por aí, ali perto da biblioteca Monteiro Lobato, ela me indicou uma loja, e aí que ela me contou que ela adorava usar botinha masculina. Ela, aliás, adorava, segundo ela, usar roupas masculinas. E foi aí que começou a conversa, e quando ela veio me visitar, então, nós estávamos de roupa muito parecida, toda preta, havia uma coisa SM no meio, não é? E tiramos uma foto na minha biblioteca com essa roupa. E o mais bonito dessa história toda para mim, o que sobrou, foi quando Vange me disse, eu não acho que o masculino seja um privilégio e uma primazia dos homens. Eu tenho direito ao masculino. Eu achei aquilo tão deslumbrante. Eu falei, porra, que mulher sagaz, que mulher inteligente, que provocadora. Isso tudo muito antes dos debates muito intensos que ocorreram sobre a questão de transgeneridade, não é? Que hoje estão, enfim, numa importância em vários sentidos, politicamente falando. Então, essa ideia da Vange ficou muito marcada e a partir dali eu pude já estar preparado para um debate que ainda ia ocorrer. Não é? Eu não sei se eu consigo transmitir com adequação o que isso me provocou e o que significava na época. Era, para mim, um estudioso, um pesquisador de questões de gênero e especialmente de homossexualidades, não é? Antes da gente ainda falar de LGBT, de comunidade LGBTQ+, foi uma revelação. E eu jamais esqueci disso. Portanto, quando eu recebi a notícia do falecimento da Vange, eu fiquei muito triste e lamentei imensamente, porque me parece que, além de uma artista, de uma ativista, ali estava uma pensadora com toda a sua tranquilidade. Ela não fazia nenhuma... não trombeteava, nada disso, de modo que a minha lembrança da Vange é uma lembrança de muita ternura. Maravilhoso. Bom, tá perfeito, Pedro, ele tá inteiro, mas eu não consigo não fazer algumas perguntinhas a mais. A Silmara, você conhece ou não? Chegamos a nos conhecer, mas não tanto quanto a Vange. A Vange me falou dela, me contou da companheira, e acho que uma vez
em um evento eu conheci a Silmara. Porque a Silmara é muito para dentro, então ela fica escondida, mas ela é a outra metade Claro, daquilo tudo, né? Eu pude perceber pelo que a Vange me contou. Era um relacionamento muito importante para ela, não é pelo que ela me disse. Eu só posso dizer que, infelizmente, eu conheci a Vange muito menos do que eu gostaria. Me lembro quando eu vi a peça dela lá no Centro Cultural São Paulo, eu fiquei muito impressionado com o atrevimento da Vange, mas assim, muito bem impressionado. Mas que mulher provocadora. Ela foi buscar lá em Paris aquele grupo para obter uma referência, e a peça era muito bem articulada, ela tinha uma estrutura, um ritmo e interpretações surpreendentes como a da Suzy, não é? Eu fiquei muito impressionado com o trabalho da Suzy, que eu não conhecia esse lado dela. De modo que eu acho que para a própria cena, dentro da cena LGBT, a cena lésbica perdeu muito com a morte da Vange. E toda essa questão do masculino, eu acho que ela teria uma participação fundamental na questão das transgeneridades. Mas eu acredito que a história tem razões que a própria razão desconhece, e provavelmente essa meta que a Vange propôs está sendo muito bem cumprida. Basta ver a quantidade de representantes da comunidade no parlamento, especialmente as representantes trans, que a mim me provoca uma admiração sem tamanho e uma alegria muito grande, porque são um foco de resistência anti-hegemônica de muita consistência e de muita importância política para a esquerda brasileira. Uma coisa a mais, elas, as duas, estiveram presentes na parada que ainda não chamava LGBT, né? Acho que você também, não sei se vocês chegaram a conviver nesse momento. Você não acredito. É provável que a gente tenha se visto e se falado, era pouquinha gente, né? Era muito pouquinha, e era tão tímida lá na Praça Roosevelt, uma chuva, que a gente não sabia o que fazer. Ficamos com aquele caminhãozinho que o Elias tinha arranjado, né, parado ali na Praça Roosevelt. E a segunda foi bem mais clara a perspectiva que a gente tinha pela frente, apesar de estar aquela quantidade de gente com óculos escuros na cara para não mostrar totalmente, não é, onde é que estavam. E então morrendo de medo ainda. Esse desdobramento eu fui acompanhando com muito cuidado e com muita atenção e muita alegria. A última coisa, já você falou da Suzy Capó, né? Exatamente, Suzy Capó. Eu ia perguntar, antes de você citar ela, por que tantos ativistas dessa causa morrem tão cedo? Eu tenho a impressão que é a vela que queima rápido demais. Eu acho que essas pessoas aparecem como uma chama de uma intensidade que eu tenho a impressão que tem a ver com isso. É aquela vitalidade absoluta que se consome de uma vez, não é? Não que isso seja uma possibilidade de nós celebrarmos, não é? Mas a gente celebra a existência dessas pessoas. A Suzy, as atividades da Suzy também eram, não é, em várias áreas, né? Uma agitação enorme e uma produtividade, uma capacidade de inventar saídas, elementos, não é? Mas eu acho que tem alguma longevidade, inclusive a minha, absolutamente inesperada, quando eu me olho. Porra, o ano que vem eu vou fazer 80 anos, que brincadeira é essa? O que é que aconteceu? Não é? Eu, quando fiz 50, eu fiquei pasmo olhando no espelho, não acredito que eu estou aqui. Agora, 80 é absolutamente
É um absurdo que eu não consigo entender, faz parte do mistério. Vai ter festa? Hã? Vai ter festa? Não sei, Tinha Pedro. que ter, hein? Eu não sei se se eu vou ter energia para fazer festa. Na verdade eu tenho, mas é uma energia que acho que eu tenho tanta outra coisa para fazer, ou tantas outras maneiras de celebrar, não é? Eu tenho várias coisas ainda para terminar, tenho escritos e estou preparando meu acervo para deixar mais tranquilo, a biblioteca também, não é? Tem uma pessoa que está fazendo restauro, estou buscando doação, toda a parte de temática LGBT eu vou doar para o Museu da Diversidade, esse é o meu projeto pelo menos. Então, eu acho que eu tenho muita coisa pela frente e muita disponibilidade para o que der e vier, no sentido de que, olha, eu já no meu romance autobiográfico Pai Pai deixei muito claro como é a minha preocupação com a morte, e agora nesse que vai sair, que eu lanço dia 13 agora, o meu irmão e eu mesmo, é ainda mais intensa a minha elaboração dessa questão que sempre me perseguiu, a morte, não é? E que eu já fiz muitos anos de análise buscando uma resposta para isso, até eu descobri que a resposta não tem resposta. Abra os braços e estamos aí. Só sem discordar da sua resposta, mas não seria também porque a homofobia mata e portanto você, por exemplo, é um resistente? Eu digo a morte cedo dos ativistas e das ativistas. É muito provável que esse elemento possa compor o quadro, não é? Mas nesses casos específicos, eu acho que é uma intensidade relacionada à grande vitalidade desses personagens. Agora, é claro que a homofobia é alguma coisa muito séria, muito perturbadora, inclusive a revivescência disso no mundo em várias instâncias políticas de vários países, não é? É muito assustador, mas quando me perguntam como é que era isso durante a ditadura, eu não tenho resposta. A última entrevista que eu dei a semana passada sobre esse novo livro, eu disse exatamente isso. Nós não pensávamos que estávamos resistindo, nós simplesmente resistíamos. Estavam vivendo. Não tinha alternativa, era isto ou isto, não é? Então, a grande importância era a convicção de que não íamos abrir mão do nosso direito de amar. Essa era uma convicção absolutamente intocável, e era isso que nos movia, não é? É claro que havia todo o medo, houve situações muito difíceis, mas a gente estava lá, presente, sem pensar, inclusive, assim, estou fazendo história. Não tinha nada disso, cara. A gente não tinha máquina fotográfica para tirar foto, não tínhamos lugar para nos reunir. Deviam até imaginar que aquilo não ia ficar na história, talvez, porque apagavam tudo, né? Não, mas a gente sabia que isso não tinha nada que pudesse se contrapor a isso, Pedro. Era uma convicção. Era muito louco, mas era verdade. Eu acabei de escrever no diário agora, eu acabei de ver um filme ontem do Robert Guédéquian, o francês, que está no Sesc Digital, eu não conhecia, Uma Casa à Beira-Mar, La Villa, e de repente aparece, o filme é muito delicado, não é um tema novo, mas a abordagem é muito delicada e muito especial. E há um determinado momento em que há um corte, um flashback para o passado muito abrupto, e entra uma música do Bob Dylan, I Want You. Cara, eu me lembrei dessa música e estava escrevendo no diário a esse respeito. Essa música era para mim, eu só entendia I Want You. O meu inglês era praticamente zero. Mas toda aquela força do Bob Dylan, inclusive na minha fantasia,
ele era homossexual, ele não tinha escapatória, não é? A gente ficava fabricando autoimagens, correndo atrás loucamente. E para mim aquela música era de um encantamento absoluto, porque ela me falava de um amor indiscriminado. Havia diante de mim a adolescência, não é? Meados da adolescência, o fim da adolescência, havia aquele horizonte totalmente disponível para o meu amor. Era isso que a gente sentia, não é? Eu sabia, eu estava saindo do armário, estava brigando ainda com o meu passado católico, mas a minha certeza era absoluta de que o amor me esperava. E essa música, ela, de certo modo, resumia tudo isso, estava tudo implícito ali. Uma canção que é uma canção linda, não é? Não era a única que eu amava no período, tinha muita coisa dos Rolling Stones que eu me deslumbrava, que eram mais impactantes, mas essa trazia esse projeto. E exatamente esse contexto, essa compreensão, essa convicção é que movia a gente. I want someone. Eu tinha certeza disso. Eu acho que eu falei um pouquinho. O que não for na